Olá, meu nome é Marinela Araújo. Nessa aula vamos tratar do plano diretor no Estatuto da Cidade, Lei 10.257 de 2001. Bom, plano diretor ele foi considerado pela Constituição de 88, né, um instrumento básico da política de desenvolvimento urbano. E essa natureza, vamos dizer assim, basilar do plano diretor, ela se encontra também prevista no próprio Estatuto da Cidade, né? No artigo 39 do Estatuto da Cidade e no artigo 182 do próprio texto constitucional. Bom, esse plano diretor, na verdade, como vocês sabem, ele é uma lei de natureza municipal, e essa lei ela tem por objetivo estabelecer, né, as diretrizes gerais da política de desenvolvimento urbano. Porém, essas diretrizes gerais, elas, de acordo com o que o Estatuto da Cidade estabelece, elas precisam estar em alguma medida instrumentalizadas, elas precisam estar em alguma medida espacializadas, né? Ou seja, elas têm que estar vinculadas a uma parcela do próprio território, então é importante que haja aí, né, o zoneamento das áreas aonde as diretrizes elas estarão aí incidindo, né? Ao mesmo tempo que esse planejamento ele tem que ser, ou essas diretrizes têm que ser formuladas de forma participativa, né? Essas três características, portanto, são obrigatórias, né, dentro da ótica do planejamento urbano que o Estatuto da Cidade introduz, está dentro da perspectiva de planejamento diretivo que o Estatuto da Cidade introduz. E elas têm sido consideradas pelo STF, pelo STJ, como se desrespeitadas até, né, geradoras eu diria, de nulidade do próprio planejamento, né? Isso vale especificamente para a participação popular. Os planos diretores eles precisam ser elaborados de forma participativa e já há entendimento jurisprudencial no sentido de que a ausência dessa participação popular, ela, na verdade, implica na própria nulidade do planejamento. Um outro aspecto que é importante a gente enfatizar antes de nós tratarmos especificamente cada uma dessas características, diz respeito ao fato de que o planejamento ele é uma função tipicamente administrativa. Então faz todo sentido que a iniciativa do plano diretor seja, né, do Poder Executivo Municipal. Apesar da lei ser uma lei municipal, o Legislativo ele não teria competência para elaborar, né, esses planos diretores, né, quer dizer, a iniciativa não poderia ser do próprio Poder Executivo. Já há também entendimentos nesse sentido, entendimentos jurisprudenciais no âmbito do STF, do próprio STJ, nesse sentido, que corroboram essa ideia de que a iniciativa é do Poder Executivo, porque, né, o planejamento é uma função típica da administração pública. Mas então vamos lá, com relação às características obrigatórias, né? Vamos começar falando da participação popular, né? O plano diretor ele deve ser elaborado pelo Poder Público Municipal, articulado com os demais órgãos públicos, né, em conjunto com a própria sociedade civil, que participará ou que deve participar de todas as suas fases. E quais são essas fases do planejamento? Diagnóstico, análise, implementação. Por isso que esse plano diretor, ele é denominado de plano participativo, um plano diretor participativo, porque a sua elaboração, ela tem que se dar de forma articulada, né, com a sociedade civil, com o próprio povo, habitante da cidade, né, mas também tem que se dar, tem que ser pensado de forma integrada no
no que diz respeito à própria infraestrutura administrativa, né, próprios órgãos da administração pública, direta e indireta, do município, do estado no qual ele se localiza, da própria União, né? Esse entendimento vocês extraem aí especificamente do artigo 182, caput e parágrafo 1º, do próprio artigo 2º, né, incisos 2, 3, 13, né, do artigo 40, parágrafo 4º, dos artigos 43 a 45 aí do próprio Estatuto, né? Uma outra característica obrigatória, né, diz respeito à dimensão de sustentabilidade que motiva a própria existência, a própria elaboração desse plano diretor, né? E essa dimensão de sustentabilidade é que faz com que, né, esse plano diretor ele tem que necessariamente, né, que ser espacializado, né, que ele tem que recair, né, sobre parcelas do território que são identificadas de alguma forma, né, que não pode aí, na verdade, se traduzir num conjunto normativo de diretrizes, né, que poderiam ser aplicadas a qualquer dimensão ou qualquer parcela do próprio território. Essa dimensão da sustentabilidade também, né, se manifesta na necessidade de uma certa instrumentalização, né, porque existe aí no âmbito do Estatuto uma nítida preocupação com a efetividade desse planejamento que vai se dar pela construção de cidades sustentáveis, né? Seu objetivo geral aí, né, o objetivo geral do planejamento é o crescimento econômico do município, ou seja, o desenvolvimento do município aliado à harmonia ambiental e inclusão social. Por isso, deve garantir, né, o plano diretor deve garantir o pleno desenvolvimento, né, o pleno funcionamento das funções da cidade, habitação, circulação, trabalho, lazer, dentro dessa ótica, né, aí do Le Corbusier, que nós estamos tomando como uma referência remota. Para tanto, ele deve partir do ambiente urbano, pois nas cidades concentram-se, segundo o IBGE, né, cerca de mais de 80% da população brasileira, né? Sem, contudo, desconsiderar aspectos específicos de cada localidade ou região, apresentando, assim, uma abrangência municipal de aplicação, de uma abrangência regional, né, de aplicação, ou mesmo até nacional aí, de aplicação, dependendo do porte da cidade. Isso essas características elas se encontram, na verdade, reguladas no artigo 2º, né, incisos 1, 2, 7, 8 e do próprio Estatuto, entre outros específicos, né? Então, se a gente tomar como referência essas características, né, essas características obrigatórias do plano diretor, nós poderíamos então dizer que a dimensão participativa, ao mesmo tempo que essa dimensão territorial e a própria instrumentalização, né, que são características decorrentes da necessidade da sustentabilidade desse planejamento, né, nós poderíamos também dizer que esse plano, né, diretor do Estatuto, ele na verdade tem uma dimensão assim talvez mais estratégica, mais operacional de aplicação. Então ele segue, né, um modelo que seria menos normativo e mais operacional, considerando essas características que já foram mencionadas, né? O plano diretor, como nós já falamos, ele é uma lei, né? E essa lei, ela funciona como um guia geral de princípios e regras de longa duração que devem ser revistas aí pelos municípios, né? A cada aí, no máximo 10 anos, né? Como estabelece o parágrafo 3º do artigo 40 do Estatuto da Cidade, mas, obviamente, pode ser revisto em menos tempo, né? Muitos dos planos diretores brasileiros, eles trabalham aí com prazo médio de 5 anos. Menos que isso, já fica um pouco mais complicado, porque as intervenções sobre o espaço urbano que o plano estabelece, né? Elas, na verdade, elas levam um certo tempo para produzirem resultados mais efetivos. Então, essa aplicação desses instrumentos de política urbana também precisa, de alguma forma,
né, considerar a necessidade aí de um certo decurso de tempo, né? Sobre o desenvolvimento urbano ambiental de uma cidade, então é um guia geral de princípios e regras de longa duração previstos aí, né, revistas aí ao menos a cada 10 anos, né, no máximo, né? Mas que versam sobre o quê? Sobre o desenvolvimento urbano ambiental de uma comunidade local ou regional, né? E que deve ocorrer e que deve ocorrer sobre o seu território, né? Sobre qual tipo de desenvolvimento que deve ocorrer sobre esse território aí, no caso, cidade, campo, campo-cidade. Portanto, essas normas que são jurídicas, elas devem ser espacializadas, ou seja, mapeadas de forma integrada. Em geral, os processos de elaboração e gestão dos planos diretores, né, eles apresentam, né, 3 fases. Uma fase de diagnóstico, que é inventário da própria realidade socioeconômica, urbanística, territorial, né, do município, né, uma fase de análise, né, onde resulta aí a proposição de determinadas, de um determinado conjunto de instrumentos, de estratégias, né, que vão, na verdade, não só corrigir, mas como estimular o que tivesse que ser estimulado em termos de desenvolvimento urbano, de vocação do próprio município, né? E uma fase de implementação que vai se dar não só pela execução, mas também pelo monitoramento e a revisão dessas regras, então, estabelecidas, né? Existem aí, vamos dizer, a gente poderia falar em 3 modelos gerais de planos diretores, né? Que se reportam aos próprios modelos de planejamento urbano. Um que a gente chama de compreensivo, né, que se traduz num processo de planejamento que diagnostica, que analisa, né, todos os elementos que envolvem a vida em comunidade, sobre cada qual o governo local tem controle, né? E esse termo ele se aplica geralmente aos planos diretores, né, aqueles chamados Master Plan dos Estados Unidos ou chamados Plan Directeur franceses, né? Existe um modelo estratégico, né, que se traduz no processo de planejamento pelo qual o poder público e a comunidade, eles se concentram em estabelecer regras e princípios para o desenvolvimento a curto prazo, né, de áreas críticas da cidade, né? Esse modelo, né, ele é bem tratado por Borja e Castells, né, e foi muito utilizado, né, em alguns momentos, como o caso, por exemplo, de Barcelona, né, tem como referência aí, que é uma referência importante, né, e o chamado operacional, que é o componente, né, que é aquele cujo, pode ser traduzido, né, no componente operacional que flui dos planos compreensivos e estratégicos. Ele usualmente, ele vem focado em ações de curto, médio e longo prazo, né, como o caso dos programas públicos. Essa dimensão operacional é que está mais próxima, talvez, da realidade estimulada aí pelo plano diretor, pelo Estatuto da Cidade, no que diz respeito a planos diretores, né? No Brasil, a exemplo de outros países, como os Estados Unidos, né, o planejamento diretivo ele assumiu uma característica assim, híbrida, né, em algumas cidades, como Porto Alegre, como Mariana, né, ou seja, ele assumiu essa dimensão compreensiva, operacional, né, esses planos, eles contêm, inclusive, uma lei de uso e ocupação do solo municipal, então são chamados planos diretores 2 em 1, né, Mariana chega a incluir em seu plano diretor estratégias para o desenvolvimento sustentável, né, numa perspectiva mais ambiental, inclusive, estabelecendo regras para a realização de programas públicos, né, como de regularização fundiária. Em outras cidades, como Belo Horizonte e Curitiba, optou-se por um plano diretor mais compreensivo, né, no sentido de que a lei de uso e ocupação do solo, ela se encontra, né, em certa medida regulada, né, em uma legislação específica,
né? Mas, de um modo geral, todos sempre com diretrizes, objetivos e metas espacializados, tanto no primeiro caso como no outro. Em resumo, a gente pode dizer que não há um modelo de planejamento pré-fixado pelo Estatuto, assim, de uma forma tão clara, tão objetiva, né? Cada cidade, ela pode e deve adotar o seu mais ou menos complexo, né, de acordo com a sua realidade e as suas próprias necessidades, né, urbanístico-ambientais, desde que faça em conjunto com a sociedade, que garanta aí um mínimo de operacionalização de suas regras, integrando as características, integrando essas regras às características do território municipal. Por fim, né, aqui vale ressaltar que, apesar do plano diretor ter sido determinado como um instrumento básico de política urbana, nós temos observado, aí, depois de 10 anos de vigência da 10.257, que o planejamento, né, das cidades brasileiras ainda continua sendo um desafio, né? E, em parte, talvez isso se justifique pelo fato de que os planos diretores, eles não têm aí uma força normativa de natureza jurídica vinculante. Eles são considerados ainda, né, atos de natureza discricionária e que, portanto, né, fogem um pouco ao controle, né, pelo Poder Judiciário no que diz respeito ao seu conteúdo específico, né? A natureza vinculante desses planos diretores, ela está para ser decidida, né, no âmbito do recurso extraordinário 607/940, né? Já deve ser votado aí julgado aí pelo STF assim, já nos próximos meses, né, no qual se discute essa natureza, a possibilidade de legislações específicas de uso e ocupação do solo contrariarem as regras, né, dos planos diretores. Sobre isso nós trataremos aí oportunamente. Eu espero que essa aula tenha sido esclarecedora, né, e aguardo vocês no nosso próximo encontro. Obrigada.